Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, espero que todos vocês estejam muito bem. Canal Bets e Tips aqui na área, mais uma vez, passando para deixar os palpites desse dia 12 de julho, dia que temos uma grade interessante, temos alguns bons jogos, continuamos com a fase de qualificação da Champions League com times menores de ligas menores, temos Copa Sul-Americana e temos jogos importantíssimos pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Então tivemos bons jogos para analisar. Se eu não me engano, deixamos 6 ou 7 análises aqui no material para vocês. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todo mundo que nos acompanha diariamente, que dedica um pouquinho do seu dia para estar aqui curtindo nosso material, nosso vídeo. A gente faz tudo com muito carinho e espero que vocês todos gostem do nosso conteúdo. E caso curtam, lógico, deixe seu like, deixe seu follow, isso nos ajuda bastante. E como já é costume nosso, vamos aos nossos resumos. Resumo do dia 10 de 7, nós deixamos 7 palpites, cravamos 5, tomamos 2 heads. Primeiro head foi no jogo sub-19 da Espanha contra a Noruega. Esses jogos sub-19 geralmente dá muitos gols. A Espanha, tanto Espanha quanto a Noruega, vinha numa sequência muito boa de overs em seus jogos. Nesse jogo em específico, a Espanha amassou no primeiro tempo, mas não conseguiu abrir o placar. O início do segundo tempo foi um pouco morno, mas logo na sequência a Espanha voltou a dominar o jogo e pressionar, mas não saiu o gol. Foi o primeiro 0 a 0 da Espanha no ano no Sub-19. E mais uma vez esse jogo estava no bilhete. Nós seguimos com a zica do palpite errado, tá no bilhete. Mas enfim, seguimos. E o segundo e último head do dia foi no jogo da Série C, Remo e Operário. O jogo até os 40 minutos do segundo tempo estava 1 a 0 para o Operário. O Remo empatou aos 40 minutos do segundo tempo. E o Operário fez um gol aos 52 ou 53 minutos, tirando o nosso under 2,5. Um under que até os 40 minutos do segundo tempo estava bem tranquilo. Faltava acabar o jogo e ainda poderíamos tomar mais um gol. E esse gol aos 8 minutos de acréscimo do segundo tempo nos tirou o green. De resto, não tivemos muitas preocupações. A vitória do Boca Juniors veio, como eu havia previsto no jogo, no vídeo anterior. Estava pagando uma boa odd. O campeonato argentino mais uma vez se provando um campeonato muito under. Então tá todo mundo operando, vários tipsters estão aproveitando essa situação. Média do campeonato argentino muito baixa. Enfim, seguimos. E antes dos palpites, eu queria lembrá-los novamente que nossas análises são opiniões individuais. A gente faz estudos em cima de estatística, e onde a gente encontra eventos com alta probabilidade de acontecer e é onde a gente faz o nosso material. Lógico, isso não é garantia de nada, o futebol não é uma ciência exata. Mas caso concordem com nossos palpites, montem seus próprios bilhetes, fiquem à vontade e boa sorte para todos nós. Mas sem mais delongas, vamos aos palpites dessa quarta-feira, dia 12 de julho. Iniciando a grade do dia, fase de qualificação, é uma das fases de qualificação da Champions League ainda no início. O Astana do Cazaquistão recebe o Dinamo Tbilisi da Geórgia. Os dois campeonatos nacionais estão em andamento. O Astana é líder do campeonato junto com o Ordabase. Já o Tbilisi, o Dinamo Tbilisi, é o quarto colocado do campeonato da Geórgia. O Astana é uma equipe muito forte jogando em casa, ainda mais nesses níveis mais inferiores da Europa. Já o Dinamo Tbilisi é uma equipe muito tradicional na Geórgia, mas ultimamente fora de casa vem sendo muito irregular. Nas suas últimas 5 partidas foram 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Aqui de certa forma o time da casa é um pouco favorito, mas é complicado, são times desconhecidos, a gente só tem estatísticas, não tem feeling do momento. Aqui é mais seguro, fazer uma entrada mais conservadora, entrarmos no mercado de gols. O time do Astana venceu suas últimas 5 partidas em casa e consequentemente marcou gols em todas elas, porque venceu, lógico. Deve tentar fazer o resultado já no primeiro jogo de ida, para ir até a Geórgia com uma vantagem mais confortável. Já o Dinamo Tbilisi nos últimos 5 jogos fora de casa bateu o over 1,5 em todos eles. Bateu o over 2,5 em 4 de 5. O time marcou gols em todos os seus últimos 10 jogos fora de casa. Isso é uma marca bem relevante. Então temos uma tendência de jogo para gols, ainda mais porque é partida eliminatória. Aqui nós vamos de over 1,5. Às 14 horas, seguindo na qualificação da Champions League, nós temos o Häcken da Suécia contra o TNS do País de Gales. Aqui eu já acredito que seja níveis diferentes de times. A Liga da Suécia não é do primeiro escalão da Europa, mas ainda assim é muito superior à Liga do País de Gales. Tem algumas boas equipes. O time atualmente é o terceiro colocado do campeonato sueco. Tem o Malmo, tem algumas equipes que são interessantes. Já o TNS joga numa liga completamente abaixo dos demais.
Sem contar que a Liga do País de Gales terminou no final de abril, então o time está há muito tempo sem jogar. Nesse tempo todo fez apenas 4 amistosos nas últimas semanas. Jogou contra times pequenos e ainda assim teve 2 derrotas e apenas 2 vitórias. Aqui o Hacken é favorito, deve vencer o jogo. No entanto, a odd para a vitória do Hacken está pagando menos que o over 1,5. Aqui para quem quer arriscar um pouquinho mais, cabe o over 2,5. Nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Às 15h30, também seguindo na qualificação da Champions League, o Slovan Bratislava da Eslováquia recebe o Resperange de Luxemburgo. Aqui de certa forma é uma situação meio semelhante ao do jogo anterior. O Slovan Bratislava faz parte da Liga da Eslováquia, que não é uma das primeiras ligas da Europa, mas é muito mais forte que a Liga de Luxemburgo, não tem comparação. O time do Bratislava, na preparação para as fases qualificatórias da Champions League, fez 4 amistosos e contra equipes relativamente boas, equipes médias da Europa, como o Cluj, o Rapid Bucareste, e ganhou todas as 4 partidas. E ganhou bem essas 4 partidas. Já o Esperange acabou a Liga de Luxemburgo no final de maio e desde então não jogou partidas oficiais, nem amistosos oficiais. Então falta um pouco de dados. Aqui é mais um jogo que o time da casa é favorito, deve vencer. No entanto, as odds estão semelhantes à do over 1,5 também. Aqui dá para fazer a escolha, eu acho que as duas escolhas são bem seguras. Para quem quer arriscar o over 2,5 também é justo. Aqui nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Às 19 horas, Grêmio recebe o Bahia pelo jogo de volta das quartas de final do Copa do Brasil. Agora realmente temos um jogo bom, um jogo interessante. O Grêmio vem atuando muito bem, principalmente dentro de casa. Vem de derrota recente contra o Botafogo, mas o time jogou muito mais que o Botafogo, teve muito mais chances de gol. A vitória do Botafogo foi um acaso do futebol. Antes desse jogo contra o Botafogo, o Grêmio vinha de 4 vitórias consecutivas em casa e vitórias convincentes contra Coritiba, América, São Paulo e Inter. Já o Bahia atuando fora de casa faz 6 partidas que não vence, são 3 empates e 3 derrotas. Aqui eu gosto de entrar com algo a favor do Grêmio, só que as odds estão baixas, estão em torno de 1,40, 1,45. Eu acho que está um pouquinho baixo demais. Então, visando a segurança, prefiro entrar no mercado de gols. O Grêmio bateu o over 1,5 em todos os seus últimos 5 jogos em casa. Bateu o over 2,5 em 4 de 5. E um dado interessante também é que, além de fazer, o Grêmio tomou gols nesses últimos 5 jogos em casa. O Bahia também bateu o over 1,5 nos últimos 4 dos 5 jogos. E aqui outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é que é uma partida eliminatória. Daqui só passa um. O Grêmio tem uma equipe melhor, deve querer decidir a partida no tempo normal, deve ir pra cima, vai abrir espaço pro Bahia. O Bahia é um time que tem um ataque, uma transição rápida pro ataque. Os dois times devem ter espaços para jogar. O time que tomar o primeiro gol não vai adiantar nada segurar esse resultado, vai ter que partir para cima, vai ter que abrir ainda mais espaços. Então acredito num jogo de gols. Aqui nós vamos de over 1,5. Também às 19 horas, mas agora pelo playoff da Sul-Americana. O Patronato, que é uma equipe da segunda divisão da Argentina que estava na Libertadores, conseguiu a vaga na Sul-Americana na última rodada. Enfrenta o Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro com bastante folga. Aqui eu acho o Botafogo favorito, apesar de jogar fora de casa contra um time argentino, e isso nunca é fácil. As odds estão pagando 1,80 por uma vitória simples do Botafogo. Eu gosto de uma entrada com o Botafogo dupla chance, ou uma entrada com o Botafogo empate anula. É uma boa possibilidade também. Para quem quer operar no mercado de gols, tem uma opção bem segura que é o under 3,5. O Patronato nos seus últimos 5 jogos em casa bateu o over 3,5 em apenas um. No mais foram 3 placares de 1-0 e 2-0, ou seja, jogos com poucos gols. O Botafogo tem uma defesa muito sólida. Nos últimos 5 jogos fora de casa, o Botafogo tomou apenas um gol. Nesses 5 jogos foram 3 1-0, 1 0-0 e 1 2-0, ou seja, não batemos nem o over 2,5 em nenhum dos jogos. E atuando fora de casa, não acredito que o Botafogo vá se expor muito, por mais que seja uma equipe melhor. Deve querer controlar o jogo para poder decidir na volta no Rio de Janeiro. O under 3,5 tá com uma cotação interessante no momento que eu gravo o vídeo, tá pagando em torno de 1,30. Aqui devemos ter um jogo para poucos gols, aqui nós vamos de under 3,5. E finalizando a grade do dia, nós temos o grande jogo junto com o jogo do Grêmio do dia. O Atlético Paranaense recebe o Flamengo pelas quartas de finais da Copa do Brasil também, partida de volta mais uma vez. Aqui devemos ter um bom jogo, um jogo aberto. O Flamengo ganhou a primeira partida de virada por 2-1, então o Atlético vai ter que se lançar ao ataque. E o Flamengo é um time que tem várias opções ofensivas muito boas, então deve ter espaço para jogar, deve ser um jogo bem movimentado. O Atlético Paranaense, nas suas últimas 10 partidas jogadas em casa, foram 8 vitórias, 1 derrota e apenas um empate. O time marcou gol em todos esses 10 jogos.
vem de um empate recente contra o Palmeiras em casa por 2-2, um jogaço. Já o Flamengo é uma equipe que vem atuando muito bem fora de casa também. Nos seus últimos 10 jogos marcou gol em 9, bateu o over 1,5 em 9 desses 10 jogos também. E além das estatísticas, onde naturalmente nós já teríamos um jogo com tendência para gols, assim como no jogo do Grêmio, é uma partida eliminatória, nenhum time vai se contentar com a eliminação. O Atlético Mineiro vai ter que se lançar ao ataque desde o início do jogo. O Flamengo tem repertório para poder fazer gols no contra-ataque ou até mesmo propor o jogo também. Não acredito que isso vai acontecer, mas também não dá para duvidar. Aqui, sinceramente, não vejo um jogo para 0 a 0, não vejo o 0 a 0 se arrastando por muito tempo. Caso alguma das equipes abra o placar, eu vejo o jogo ficando ainda melhor. O Atlético, caso faça o primeiro, vai querer resolver a partida ainda assim no tempo regulamentar. Já o Flamengo, caso faça o primeiro, vai tentar cozinhar o jogo, só que o Atlético não vai ter outra alternativa, a não ser se lançar completamente ao ataque e ainda assim deixando muito espaço para o Flamengo. Acredito no jogo de gols. As odds pro over 1,5 estão bem boas para compor um bilhete. Então a partir de 1,33, 1,35, variando um pouquinho de acordo com cada casa de apostas. Então, como aqui é complicado de apontar um favorito, nós vamos entrar no mercado de gols. Nós vamos de over 1,5. E aqui, para quem quer arriscar um pouquinho também, o mercado do over 2,5 pode ser interessante, visto que é a última partida de alguma das duas equipes. Não interessa nada se manter na defesa se estiver precisando de resultado. O over 2,5 está pagando acima de 2 a odd, é uma odd bem interessante. Talvez eu também faça essa odd como entrada simples. E com esse jogo finalizamos a grade do dia. No bilhete pronto nós temos 2 over 1,5 nos 2 jogos da Copa do Brasil. Um over 1,5 no jogo do Grêmio contra o Bahia e no Atlético Paranaense contra o Flamengo. E por hoje era isso. Peço para que, se curtiram o nosso conteúdo, deixe o like, deixe o follow, isso não custa nada e nos ajuda bastante. Para quem for fazer aquela apostinha, uma boa sorte para todos nós. Se Deus quiser, se Deus nos permitir, amanhã estaremos aqui novamente postando os palpites da quinta-feira. Que tenham todos uma ótima quarta com bons jogos. Até mais, um abraço a todos, valeu!